Olha, você acompanhou aqui no Jornal da Record News a mudança do ministério do presidente interino, que é o presidente Michel Temer. Entre os ministérios que mudaram, um deles, ou pelo dois ou três deles, acabaram provocando polêmica, porque o novo titular falou uma coisa e o presidente falou outra. Um deles foi o Ministério da Saúde. Dada a importância que tem a saúde de uma maneira geral, através do seu ministério, na sociedade brasileira. Por isso, nós convidamos aqui a advogada, a doutora Renata Vilhena Silva, que é especializada em direito à saúde, e ela está conosco aqui. Renata, boa noite, muito obrigado pela gentileza. Bem-vindo aqui no Jornal. Muito obrigada pelo convite, é um prazer. Obrigado. Renata, inicialmente queria perguntar a você o seguinte, quando a gente fala em saúde no Brasil, dá para separar a saúde suplementar, ou seja, os planos de saúde, do SUS, ou essas coisas acabam tendo uma interação entre uma coisa e outra? Existe essa interação e elas caminham juntas, né? Tanto a saúde privada como a saúde pública. Se uma vai mal, a outra também vai mal, né? Então, são sistemas que se complementam e eles têm, sim, que atuar de uma forma harmônica entre os dois sistemas, tanto o público como o privado. Agora, Renata, diante da situação econômica pela qual o país está passando, todos nós estamos acompanhando, né? Muita gente perdeu o emprego. Aí, ou ele tinha o plano de saúde da empresa, ou ele pagava. Quando ele perde o emprego, ele até conseguir um outro, ele vai ter que recorrer ao SUS. Com isso, há uma sobrecarga, há uma transposição de pacientes da iniciativa privada para o SUS? Nessa época de crise, sim, né? Agora, não importa também se ele só perde o plano de saúde, ele vai para o SUS. Se ele paga um plano de saúde e o plano de saúde não oferece um serviço adequado, né? Na hora do sufoco, de um procedimento de alta complexidade, esse paciente acaba procurando o SUS também. Né? Ele se socorre ao SUS, mesmo tendo a carteirinha do plano. Mesmo tendo, porque a gente tem um sistema universal de saúde. Né, de acordo com a Constituição Federal, todos têm direito ao SUS. SUS. Mesmo que eu pague plano de saúde, eu posso chegar num hospital público? Pode, você tem direito. Por direito. exemplo, entrar numa fila para transplante de rim? Pode. Que é caríssimo, eu suponho? Pode. Né? Você tem direito de se utilizar do SUS. Por isso que é tão importante que haja essa fiscalização e uma regulamentação firme e eficaz do Ministério da Saúde, através da agência, com relação aos planos de saúde. Porque não adianta nada aumentar o número de usuários nos planos de saúde, se eles não têm um bom atendimento, eles vão procurar atendimento nos hospitais e escolas, nos hospitais de alta complexidade. Procede essa denúncia de que muitas vezes o plano de saúde, quando é muito caro o atendimento, ele pega e manda o paciente para o SUS? Então, quanto mais caro o plano de saúde, quanto mais alta a mensalidade, você tende a ter um serviço melhor. Sim. O que pode acontecer, talvez é isso que você esteja querendo dizer, se eu tenho um paciente crônico no plano de saúde, ele está gastando muito, a sinistralidade é muito alta, acaba tendo uma expulsão desse Suponha que ele precise doente, de uma hemodiálise, que é uma coisa contínua. Muitos planos de saúde não cobrem a hemodiálise, né, planos antigos, e os pacientes da saúde privada fazem hemodiálise pelo SUS. Agora, seria o caso do SUS cobrar dos planos de saúde esse atendimento, já visto que ele tem um seguro lá? Então, existe uma regra, né? Existe uma regra que quando um paciente da saúde privada é atendido no sistema público, o ANS tem que acompanhar e obrigar o plano a fazer esse ressarcimento ao SUS. Mas o problema é que a gente tem uma agência que não consegue cumprir esse papel e muitas vezes esses valores acabam... A quem cabe fiscalizar isso? Para saber se o plano está pagando pelo atendimento do seu associado? É a Agência Nacional de Saúde, que é subordinada ao Ministério da Saúde. Né? Agora, se um órgão subordinado ao Ministério da Saúde não cumpre o papel social, quem é o guardião da lei, da Constituição, é o Ministério Público. Né? Aí caberia uma intervenção do Ministério Público. Porque eu imagino que uma coisa como essa depende de uma fiscalização constante. Imagina o país inteiro. Outro dia eu vi um dado, sei lá, aquela coisa de bilhão, mais de bilhão, que o SUS deixou de receber por atendimentos que fez para o pessoal que tinha plano de saúde, porque ninguém tinha exatamente certeza que isso aconteceu.
É muito dinheiro. E assim, os planos de saúde, eles estão no mercado com uma série de benefícios fiscais, isenções. Eles estão prestando um serviço que seria prestado pelo Estado e eles são remunerados para isso. E o Estado dá uma série de benefícios para que esse serviço seja prestado. Então, é injusto, né, que você paga o plano de saúde para receber um serviço que deveria ser prestado pelo setor público, mas você está pagando para receber pelo sistema privado, o serviço não é prestado e você ainda tem que recorrer à rede pública. Tem um professor até da USP, o professor Mário Schaeffer, que ele diz que esses planos que não oferecem, né, o atendimento eficaz, eles são chamados de parasitas do SUS, que a pessoa paga, tem expectativa que tem um plano de saúde, tem uma falsa segurança, mas na oportunidade, né, de uma doença séria, um câncer, um transplante, ele transfere. Esse paciente é transferido. Como é que chama? Plano parasita? São Você fica parasitando lá no SUS. Exatamente, e acaba prejudicando ainda mais o sistema único. Porque se o sistema privado funciona bem, desafoga a saúde pública, que tende a funcionar melhor também, né? Por isso que eles têm que caminhar juntos. Agora, como é que pode ser feita essa fiscalização? É uma questão de gestão? Como é que pode ser monitorado isso? A Agência Nacional de Saúde, ela foi capturada, né? Peraí. Foi o quê? Foi capturada. Capturada? Capturação pelo poder político, né? Pela madrugada. Então, quem nomeia o presidente da agência é o Ministério da Saúde. E ele vai nomear de acordo com a governabilidade dele, com os interesses políticos, né? Então, hoje a gente tem uma Agência Nacional de Saúde que tem a direção por pessoas que trabalharam nos planos de saúde, né? Não é um órgão de carreira, que as pessoas prestam um concurso, são gestores específicos. Quer dizer, não é uma agência reguladora como a gente imagina que fosse. Não é. Infelizmente não. Puxa vida, agora que eu estou entendendo. É isso aí. É complicado, né? Porque são 50 milhões de usuários e os reajustes são muito altos. Sem dúvida. Né? Eu, inclusive, pago o plano de saúde e sei que são altos. Então, é porque eu vou voltar um pouquinho no tempo só para te explicar por que os reajustes são tão altos. Em 99, entrou em vigor a lei dos planos de saúde, que trouxe uma porção de regras para o setor, inclusive com relação aos reajustes. Só que a lei, ela só interfere nos reajustes dos planos individuais. Ela não estabelece reajuste para plano empresarial. Aí, a partir da entrada em vigor da lei, as operadoras suspenderam a comercialização de planos individuais e passaram a comercializar apenas os planos coletivos por adesão. Aí aumenta quanto quer? Exatamente. Tá. E podem ser cancelados também a qualquer momento. Hoje a gente está tratando um pouco mais de saúde para você que nos acompanha aqui no Jornal da Record News. E a nossa convidada é a advogada, especialista em direito de saúde, a doutora Renata Vilhena Silva, que gentilmente está aqui conosco. Renata, queria te perguntar outra coisa, da saúde em geral. Recentemente a gente conversou aqui com uma médica nefrologista e ela contou que o SUS paga para o hospital R$ 137 por uma hemodiálise. E 137 não cobre o custo de uma hemodiálise. Por esse motivo, algumas clínicas que fazem a hemodiálise estão parando porque o custo não cobre. Eu estou dando exemplo da hemodiálise porque é uma coisa recente, mas há outras coisas também que o custo não cobre. Como é que a gente poderia resolver isso? Então, tem que ter essa tabela do SUS, ela tem que ser corrigida. E para isso tem que ter grana lá no Ministério da Saúde. Mas tem muito desperdício. Muito. Tem muito desperdício? Tem muito desperdício na saúde. Tem muito. Né? Se a gente fosse nos problemas a fundo, né? Como falta dinheiro na hemodiálise, sobra dinheiro que é mal gasto em outras áreas, por exemplo. Né? Tem muito hospital público que se investiu muito dinheiro, por exemplo, em leitos de UTI, tem todo o equipamento à disposição para que o hospital rode, né, receba os pacientes. Mas falta médico, né, não tem médico. Então, quanto dinheiro foi investido para a construção daquele hospital, daqueles leitos? E não é utilizado? E não é utilizado. Aparelho mesmo de radioterapia.
já faz uns 3 ou 4 anos que eu ouço falar isso, teve uma licitação, acho que até mais, uns 5 anos, do Ministério da Saúde, e ele comprou 80 aparelhos de radioterapia para ser espalhados pelo Brasil inteiro. Caríssimo. Não, mais de tipo, uns 5 milhões cada aparelho de radioterapia. Até hoje os serviços não foram implantados porque nas regiões não tem médicos, né? Então, habilitados para operar o aparelho de radioterapia. E radioterapia é um tratamento oncológico, lógico, né? Uma coisa grave. Muito grave. Né? Então, tem muito desperdício de dinheiro. Né? São investidos valores muito altos e que, né, em leitos, esses aparelhos caros, e os tratamentos acabam não sendo efetivados e as pessoas acabam morrendo. Né? Então, provavelmente quando compraram fizeram aquela solenidade, exatamente, com o púlpito, já faz uns com aquele público isso. Sentado ali na frente, aplaudindo e tal, não é? Isso foi desse jeito. Porque eu nunca vi tanta solenidade. Dessa solenidade, eu estava presente anunciando o contrato tal, da compra dos aparelhos de radioterapia. Até hoje, esses serviços não foram implantados. Renata, eu vou falar uma ideia esdrúxula aqui para você, porque nós conversamos hoje, eu não, meus colegas aqui, e até a gente vai querer aprofundar isso no futuro. Suponha o seguinte, eu chego lá, R$ 137 não dá para pagar. Suponha que o paciente dissesse, não, mas eu pago mais 137. Você acha que seria possível uma coisa como essa ou é inviável porque o SUS é universal e não paga? Seria uma infração à Constituição Federal. Não teria. Eu acho que abriria muita margem também para corrupção, para falta de controle. Ou para atender quem paga e não atender quem não paga. Exatamente. Assim, a grande questão é que a saúde universal está prevista na Constituição. Bom, olhando um pouquinho para frente aí, o que a gente espera, o que a gente vai esperar da mudança do governo? Tira um político, bota outro político? Hoje eu fiquei triste com as declarações do ministro da Saúde, porque a gente percebe que é uma pessoa que não entende nada do setor e não está amparada por pessoas que conhecem. Porque se ele tivesse umas 2 horas de leitura sobre o sistema público e o sistema privado, jamais ele daria uma declaração no jornal dizendo que pouco importa a qualidade, né? E o que mais importa é que o número de pessoas pagando por planos de saúde que aí não vão se socorrer ao SUS. Porque se não tiver qualidade, as pessoas vão se socorrer ao SUS e vai aumentar ainda mais a judicialização da saúde, que é um problema também, né? Sem dúvida. Então, as perspectivas, enquanto a gente não tiver uma agência imparcial que realmente cubra da operadora uma postura transparente e uma gestão de reduzir o custo, de colocar o dedo na ferida e ir atrás de todos os desperdícios, a gente não precisa de reajuste de 20% ao ano. Eu tenho certeza que teria uma saída melhor para todo mundo. Tá ótimo. Renata, muito obrigado pela gentileza. Imagina, muito obrigado aqui a vocês, pelos ensinamentos. Simpático. Muito obrigado. Até logo.